Saudações filosóficas, neste vídeo vamos falar sobre o humor na filosofia ou sobre filosofia com humor. Segundo Bertrand Russell, todo ato de inteligência é um ato de humor. E Wittgenstein considerava que é possível escrever uma obra filosófica séria, inteiramente constituída por piadas. Ora, nós vamos falar aqui de 4 obras que sintetizam a filosofia e o humor e, portanto, vão ao encontro dessa possibilidade estabelecida por Wittgenstein. O primeiro livro que vamos referir intitula-se Penso, Logo Rio e é da autoria de John Allen Paulus. Trata-se de um livro em que as anedotas e as piadas giram em torno da lógica, da análise da linguagem, mas também da epistemologia, e enfim. Vamos ver uma piada que não só, portanto, tem que ver com estes temas, como também nos vai permitir perceber a metodologia que preside à concepção e à elaboração deste tipo de obras. Então a história é a seguinte: um estudante que admirava um famoso rabi perguntou-lhe: como é que consegue ter sempre uma parábola perfeita sobre qualquer tópico? O rabi sorriu e disse: responderei com uma parábola. E contou esta história. Era uma vez um tenente do exército do czar que, ao atravessar a cavalo uma pequena aldeia, reparou numa centena de círculos feitos a giz na parede de um celeiro, cada qual com o buraco de uma bala no centro. O tenente, estupefacto, deteve o primeiro transeunte e inquiriu acerca de todos aqueles tiros certeiros. O transeunte suspirou. Oh, é o Shepsel, filho do sapateiro. Ele é um bocado extravagante. Não me interessa. Alguém que é tão bom atirador... Não está a perceber, interrompeu o transeunte. É que primeiro Shepsel dispara e depois desenha o círculo de giz. O rabi sorriu e acrescentou: o mesmo se passa comigo. Eu não procuro uma parábola que seja adequada ao assunto. Introduzo apenas assuntos para os quais já tenho parábolas. Ora, neste tipo de obras, a metodologia é idêntica. Não se trata de procurar anedotas para determinados assuntos filosóficos. Trata-se de só introduzir assuntos filosóficos para os quais já existam anedotas. Vamos ler uma segunda piada também deste livro, que tem que ver com os problemas da filosofia da linguagem e da maneira como as interrogações são colocadas. Bertrand Russell, satirizando a precisão vazia de alguns filósofos, refere o caso de um homem que chega à bifurcação de uma estrada. Pergunta a um filósofo que por acaso ali andava: qual é o caminho para a cidade de Drescher? O filósofo responde: qual destas duas estradas aqui? Sim, sim. É da cidade de Drescher que anda à procura? Sim, sim. Quer ir por uma destas duas estradas para a cidade de Drescher? Começando a ficar impaciente, o homem repete: sim, que estrada é que vai para Drescher? Resposta do filósofo: não sei. Vamos passar para outra obra intitulada A Filosofia com Humor, da autoria de Pedro González Calero, como subtítulo Um percurso pela história do pensamento nos ditos dos grandes filósofos. Neste caso, estamos perante uma obra de caráter mais histórico, menos de caráter temático, e o leitor é convidado, como se diz na contracapa, a uma deliciosa viagem pela história da filosofia e pelas vidas dos filósofos. Portanto, são aqui apresentadas certas considerações acerca da filosofia dos pensadores em causa, e isso serve de pretexto para depois introduzir uma nota humorística. Vamos ver um exemplo relativo à teoria das ideias de Platão, mais concretamente à teoria da participação. O título é A Teoria da Participação e os Figos. Segundo a teoria de Platão, as coisas que percebemos mediante os sentidos são cópias
imitações que participam de algum modo do mundo das ideias, mas que nunca se deverão confundir com elas. Assim, um corpo formoso participa da ideia de beleza, mas não é a ideia de beleza. A fogueira participa da ideia de fogo, mas não é a ideia de fogo, etc. Diógenes, que também se ria disto, pôs-se uma vez a comer figos secos diante de Platão e disse-lhe: Platão, podes participar deles. Platão pegou em alguns figos e começou a comê-los. Mas Diógenes riu-se dele, dizendo-lhe: Disse-te que participasses, Platão, não que os comesses. Vamos ver uma outra piada, intitulada O Passeio do Decapitado. A Marquesa do Defin, amiga de Voltaire e entusiasta da filosofia, cujo salão de reuniões foi o mais famoso de todos os que floresceram no século XVIII, escutava um dia o arcebispo de Paris, o Sr. Polignac, falar do milagre de São Dionísio. O arcebispo contava que quando São Dionísio foi decapitado, o próprio santo recolheu a sua cabeça do solo e pôs-se a andar até ao local onde hoje é a sua igreja. E chegou ao final com a cabeça debaixo do braço, sentenciou o arcebispo, relevando o facto de o santo aguentar todo o trajeto sem perder a compostura. A Marquesa, uma mulher ilustrada e pouco amiga de superstições, libertou a sua veia mordaz e disse: Sim, mas nesses casos o mais difícil é dar o primeiro passo. Bom, passemos para a próxima obra. Intitula-se Platão e um ornitorrinco entram num bar. Os autores são Thomas Cathcart e Daniel Klein. Este livro tem uma dimensão mais temática. São apresentadas anedotas e piadas no âmbito, por exemplo, da metafísica, da filosofia da linguagem, da ética, da epistemologia, da lógica, da filosofia da religião e por aí fora. Vamos ver desde já uma piada no âmbito da ética, em que, enfim, se estabelece a diferença entre o imperativo categórico de Kant e a regra de ouro. Existe uma diferença fundamental entre o imperativo categórico e a regra de ouro. E esta piada curta acerta em cheio. Um sádico é o masoquista que segue a regra de ouro. Ao infligir dor a terceiros, o masoquista está apenas a fazer o que a regra de ouro pede. A fazer o que gostaria que lhe fizessem a si, de preferência com um chicote. Mas Kant diria que o masoquista nunca poderia afirmar honestamente que o imperativo infligir dor a terceiros poderia ser uma lei universal para um mundo habitável. Até um masoquista consideraria isso descabido. Considerações similares levaram o dramaturgo inglês George Bernard Shaw a reescrever ironicamente a regra de ouro. Não faças aos outros o que gostarias que eles te fizessem a ti. Eles podem ter um gosto diferente. Vamos ver uma outra piada, neste caso no âmbito da filosofia da linguagem. Então, diz o seguinte: um jovem casal muda-se para um apartamento novo e decide forrar as paredes da sala de jantar com papel. Vão à casa de um vizinho que tem uma divisão do mesmo tamanho e perguntam: quantos rolos de papel de parede comprou quando forrou a sua sala de jantar? 7, responde o vizinho. O casal compra 7 rolos de um papel de parede caríssimo e começam então a forrar as paredes da sala de jantar. Quando chegam ao fim do 4º rolo, a divisão está pronta. Aborrecidos, voltam à casa do vizinho e dizem-lhe: seguimos o seu conselho, mas sobraram 3 rolos. Então, diz ele, também vos aconteceu a vocês. Bom, passemos para o último livro, da autoria também de Thomas Cathcart e Daniel Klein. Heidegger e um hipopótamo chegam às portas do paraíso. Trata-se de um livro em que se reflete com humor em torno da vida, da morte, do sentido da existência, do tempo, da eternidade, da meditação, etc.
Na capa pode ler-se o seguinte: através da filosofia e de piadas explica-se a vida, a morte, a vida depois da morte e todos os entretantos. Vamos ver uma pequena anedota que no fundo tem que ver com questões de reencarnação, de memória, do problema da identidade. E então diz o seguinte: um casal inscreve-se num curso de chinês. Estão a pensar ir à China? Pergunta o professor. Oh, não, responde o homem. Acabamos de adotar um bebé chinês e quando ele começar a falar, queremos perceber o que diz. Para finalizar, vamos ver mais uma anedota que vai ao encontro do título, uma vez que começa com as mesmas palavras. Heidegger e um hipopótamo chegam às portas do paraíso e São Pedro diz: escutem, hoje só temos espaço para mais um. Por isso, aquele que me der a melhor resposta à pergunta qual é o sentido da vida é que entra. Heidegger responde: pensar explicitamente no ser em si mesmo requer o menosprezo pelo ser, na medida em que está apenas fundamentado e interpretado em termos de seres e para seres como seu fundamento, como em toda a metafísica. E antes de o hipopótamo poder grunhir uma palavra, São Pedro volta-se para ele e diz: hoje é o teu dia de sorte, hipopótamo. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo e subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários e até à próxima.